Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, abrem, vamos ler com a ajuda de Deus na leitura da Bíblia Sagrada, livro de Marcos, capítulo 9. Segundo o Evangelho por Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. Espero que todos já abriram. Nós vamos ler, então, com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, nessa leitura da Bíblia Sagrada, que hoje Deus prepara para nós. A palavra do Senhor diz assim, ó. E dizia-lhe também, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente branca como a neve, tais como nenhum lavandeiro pode, sobre a terra, as poderiam branquear. E pareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui. E façamos 3 cabanas, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu-lhe da nuvem uma voz que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouvi. E, subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram senão só Jesus com eles. E descendo eles no monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará, e como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram como dele está escrito. Então, nós paramos por aqui, tá bem, irmãos? E nós vamos iniciar essa passagem. Amados, vocês veem aqui no primeiro verso que dizia ali também, né? Em verdade vos digo, Jesus estava dizendo aos discípulos e que entre aqueles que estavam ali, alguns entre eles, dentre os discípulos, não iam provar a morte sem que veja, né? Chegado o reino de Deus com poder. Irmãos, vamos dar uma olhada também, quando Jesus falou isso, no próprio livro de Marcos, vamos ali no capítulo 14, ou perdão, capítulo 13, versículo 26. Olha só, no capítulo 13, versículo 26, diz assim, ó, isso aqui foi sobre a ressurreição. Jesus estava falando, perdão, capítulo 13. É sobre a vinda do Filho do Homem, Jesus estava falando, falei ressurreição, me perdoa. A vinda do Filho do Homem, né? No versículo 26, Jesus disse assim, então virá ver o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Isso Jesus já estava falando do futuro. E aqui nós estamos vendo que Jesus disse que alguns dentre os discípulos iria ver a glória de Deus, a glória do Senhor Jesus.
foi aonde que separou Pedro, João e Tiago. E eles viram mesmo, irmãos. Aqui cumpriu, né? Você pode ver que teve uma nuvem que cobriu ali, as vestes do Senhor resplandeceu, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Tá bem? Veio Elias, veio Moisés, e também no capítulo 14 de Marcos, a gente pode ver aqui também sobre no verso 62, Jesus disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens dos céus. Então, veja, amados, que aqui na palavra de Deus, nós estamos vendo, louvado seja Deus, já nesses primeiros versos aqui, né, que Jesus já estava ali mostrando a sua glória, justamente iria mostrar para um deles. Louvado seja Deus. Então, irmãos, glória a Deus. Nós podemos ver isso, que depois de 6 dias, Jesus tomou, depois passou 6 dias, praticamente quase uma semana, o Senhor Jesus chama Pedro, chama João, chama Tiago. Irmãos, olha como é importante a pessoa quando se dedica a Deus. Ele fica mais íntimo, ou ela fica mais íntima ao Senhor. Nós aprendemos que todos estão sendo chamados, mas os íntimos, ele tem mais, Deus revela mais. Quanto mais buscamos a Deus, mais o Senhor nos mostra, revela as coisas do céu. Por quê? Porque Deus vê em nossos corações o desejo de aprender as coisas celestiais, não as terrenas, mas as do céu. Então, quando vemos que Pedro era muito íntimo de Jesus, ele sempre queria saber. Tiago era a mesma coisa, João também a mesma forma. Pode ver que Jesus sempre chamava esses 3. Estava fazendo acepção dos demais discípulos? Não, de forma alguma que não estavam. Por quê? Porque o Senhor conhecia o coração de todos. Então, amados, alguns já estavam mais preparados. E com isso, nós temos que aprender aqui, em nome de Jesus, nós aprendemos que nós precisamos nos dedicar mais ao Senhor. Nós temos que ficar mais perto do nosso Senhor Jesus, querendo sim buscar as coisas do reino do céu, buscar entendimento. Se caso aparece uma dúvida em nossas vidas, nos nossos corações, dobrar o nosso joelho e conversar com Jesus Cristo, conversar com Deus. Senhor, eu tenho uma dúvida, me revela, me ensina, me mostra. E o nosso Pai Celestial, ele vai vendo que você tem interesse de aprender as coisas do reino do céu. É por isso que Jesus falou que alguns que ali estavam perto dele não ia provar a morte até que vejam chegar o reino de Deus. Olha que obra linda. Jesus disse para eles anunciarem, antes de acontecer isso, para eles anunciar que já é vindo o reino de Deus. Porque Jesus já tinha vindo do reino de Deus. Só que esse dia maravilhoso, e quando Jesus se transfigurou, foi um grande dia, a qual os discípulos, esses 3, tiveram o privilégio de ver a glória de Jesus sem provar a morte. Depois eles morreram, mas eles viram a glória do Senhor Jesus. Irmãos, por que ele fez isso? Por que Jesus fez isso? Vocês podem ver, irmãos, que Pedro, depois ele foi convertido. Veja que aqui Pedro ainda, ele servia a Jesus, mas ainda não era convertido totalmente. Ainda não. A conversão de Pedro mesmo foi em João, capítulo 21, quando Pedro, depois que ele negou Jesus Cristo, ele ficou arrependido. Aí Jesus faz aquele jantar, né? Que é quando eles foram pescar. Jesus falava a Pedro: tu me amas, tu me amas. Foi ali que Pedro ficou convertido. Agora você veja, por que Jesus foi mostrar para ele? Justamente porque Jesus viu que os corações eram corações puros, interessados nas coisas de Deus. Pedro, você vê que Pedro, na sua seu modo de falar, sem pensar, Jesus disse que ia morrer, Pedro falava assim: Senhor, por ti eu dou a minha vida também. E Jesus falou: oh, Pedro, em verdade te digo que tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante.
a intenção de Pedro era boa, mas Jesus conhecia o medo humano que tem em nós. Porque nós temos, irmãos, porque o medo, ele cancela, ele faz cancelar a fé da pessoa, porque a pessoa fica, vamos dizer assim, em cima do muro, não consegue decidir, e o medo faz correr. Então, irmãos, bem-aventurado agora somos nós, que nós temos plena certeza que a fé em Cristo nada nos abalará, porque Jesus, ainda que tivermos medo, ainda corremos nos pés de Jesus, e o Senhor Jesus, ele opera e faz obra na nossa vida. Então, queridos, nós vemos aqui que depois desses 6 dias, ele subiu num monte bem alto com João, Tiago e Pedro, e lá nós vemos que Jesus Cristo se transfigurou diante deles. E as vestes, aqui no versículo 3, nós vemos aqui que as vestes do Senhor Jesus, elas ficaram tão resplandecentes, extremamente branca como neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderiam branquear. Olha que parte maravilhosa, linda, que privilégio, né, irmãos? Nós podemos ver aqui, irmãos, um pouco aqui no versículo 2, e esses 6 dias depois que ele chamou em particular, nós podemos ver aqui também no livro de Êxodo. Vamos voltar para o versículo 2. Vamos ver no livro de Êxodo, no capítulo 24, irmãos, do versículo 15 a 17. Vamos ver o que está escrito ali quando o Senhor fez essa obra linda. Olha só, no versículo 15 e 17. O que Jesus fez, também aconteceu isso na vida de Moisés. Olha só, no versículo 15. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Ele não levou os 3 ali? Levou os 3. E o que aconteceu? Ali ele se transfigurou. Olha que aqui no livro, no 16 de Êxodo, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. E Jesus, depois de 6 dias, avisaram que algum deles, 6 dias antes, avisaram que algum deles não iam provar a morte sem ver a glória de Deus. E aqui, Moisés ficou 6 dias, irmãos, aquela nuvem. E o 7º dia chamou Moisés no meio da nuvem. Então, no 7º dia, Deus chama ele, fala: Moisés, entra aqui no meio da nuvem, né? E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos do filho de Israel. Você imagina aquela nuvem, ela fechou ali, Moisés entra lá dentro, e lá no meio ele vê, vamos dizer assim, trovões, raios, e como fosse fogo ali, um fogo mesmo. Louvado seja Deus. Então aqui transfigurou. Nós podemos também ver essa passagem lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Vamos ver o que também em 2 Coríntios está escrito, né? Olha só, no capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, irmãos. Então, hoje, nós resplandecemos. É que os nossos olhos carnais, irmãos, não vai dar para ver, mas cada um de vocês tem o Espírito Santo de Deus, porque nós cremos como Jesus, nosso Salvador, nosso amado e fiel Salvador. E assim recebemos, então, o Espírito de Deus, o Espírito da vida, que é o Espírito Santo. Recebemos em nosso coração o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a qual faz morada dentro do nosso coração, e agora nós somos tabernáculo deles aqui dentro, porque ele vive dentro de nós. E aí, irmãos, glorifique a Deus dentro de vocês, que o Espírito Santo está aí, vocês estão selados. E aqui, como foi dito aqui em Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que agora nós, com os rostos descobertos,
Quer dizer, os nossos rostos agora, irmãos, ela está descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus. Sabe, é quando aquelas pessoas olham para vocês e veem em vocês o testemunho de Jesus Cristo e falam: olha, você é uma pessoa diferente. Já não aconteceu, irmãos, com vocês, isso já aconteceu comigo e já aconteceu com muitas pessoas, eu sei que aconteceu. Já não aconteceu com vocês alguém falar assim: meu Deus, parece que o seu rosto brilha, você é diferente, você já, olha, você está brilhando. É exatamente, está refletindo a glória de Deus na tua vida. Por isso, irmãos, glória ao nome do Senhor. É aqui que nós aprendemos, irmãos. Está vendo? Pela fé, as pessoas veem em vocês a glória de Deus. Uma vez, dentro disso aqui, uma vez, entrou um testemunhado, a esposa dele é nossa irmã, ele é de outra denominação, ela também era, mas ela aceitou Jesus Cristo, falou: vamos congregar, vamos na igreja, e ele falou: não, 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 por depender dele ser de outra denominação. E ele, até que um dia ele foi, e para nós, irmãos, estava tudo normal. Eu vi esse testemunhado entrar na igreja, no fundo, e ele ficou assim, encarando, né? Nós ali, exatamente ali eu estava atendendo, e, e nessa passagem, eu não, nada, ministramos o culto, servimos a Deus, veio a palavra. Isso eu lembro como fosse hoje, irmãos. Foi numa sexta-feira que tinha as festas do carnaval. Aí, quando eu cheguei em casa à noite, recebi um telefonema da esposa desse irmão, desse testemunhado, que pediu uma visita na casa deles. E por ser festa, a gente evita, né, uma festa deste mundo aí de carnaval, a gente evita sair, porque as pessoas bebem demais, né, tem problema de acidente, essas coisas. Eu falei: tá bom, então nós vamos na quarta-feira, tá bom? Isso era na sexta. Irmãos, eu e minha esposa, dentro desse contexto da palavra de Deus aqui, nós fomos lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu fiquei até assustado, porque o casal tinha chamado mais famílias deles, inclusive de outra denominação, e ele pediu para que a gente falasse da palavra de Deus. E eu, na hora ali, peguei a minha Bíblia e comecei a falar sobre doutrina, porque evangelizado eles já estavam. Conhecer Jesus, já conheciam Jesus. Então, nós vamos falar de doutrina, que Cristo está dentro da palavra, os ensinamentos de Jesus. E ali nós falamos bastante, umas 2 horas, perguntas, tudo, ficaram maravilhados, agradecemos a Deus. Aí aquele moço, né, que foi convidado pela sua esposa para estar dentro da igreja, ele falou assim para mim: na sexta-feira, foi esse motivo que eu te convidei para o senhor vir aqui. Na sexta-feira, quando eu entrei dentro daquela igreja, quando eu olhei para o púlpito, onde o senhor estava, atrás do senhor sumiu a parede e veio um brilho, veio uma luz resplandecente que transfigurou tudo. Não tinha mais parede, não tinha mais nada. Era uma luz muito forte e brilhava. Isso ele vendo atrás de mim ali. Que é para a glória de Deus, não tem nada a ver comigo, viu, irmãos? Eu sou um servo de Deus como vocês. Mas para ele, ele viu. Então, amados, olha só como Jesus Cristo mostra às pessoas o reflexo da tua glória. E aquilo impactou muito esse homem, e congregava direto. Então, irmãos, voltando aqui no livro de Coríntios, todos nós estamos com os nossos rostos descobertos. Agora nós estamos refletindo a glória de Jesus, como um espelho, a glória de Jesus. Entendeu, meus amados? E essa imagem, né, vem pelo Espírito do Senhor. Por isso que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aqui vai um conselho para todos vocês. Amados, não despreza a graça de Jesus dentro do coração de vocês. Procuram servir a Deus de todo o teu coração, mesmo que os seus olhos não enxergam, mas Deus permite. Por isso que nós temos que ter a fé. É por isso, pela fé nós vemos as obras.
E assim o Senhor, ele faz isso com vocês. Por isso que algumas pessoas perguntam para você, mas você está brilhando, por que o teu rosto brilha? E às vezes a gente não tem resposta, porque não sabemos, mas as Escrituras explicam. Olha só, olha, se alguém chega para você e te aborda, fala, olha, o seu rosto brilha demais, é como se fosse um rosto de um anjo, porque, na verdade, eles pensam que é um anjo. E nós temos que ter um entendimento, irmãos, que tem muitas pessoas que acabam exaltando o anjo e não exaltando Jesus Cristo, que é o principal autor, foi ele. Então, os anjos, o que são os anjos? São ministradores de Deus, são espíritos ministradores do nosso Pai para nos auxiliar no dia da nossa salvação, para nos ajudar aqui na terra. Então, amados, é por isso que eles falam como um anjo, mas na verdade você está refletindo a glória de Deus. E se alguém perguntar para vocês, vocês falam assim: olha, louvado seja Deus, Deus abriu os teus olhos e você está vendo a glória sendo refletindo como um espelho a glória do nosso Senhor Jesus. Aí eles estão enxergando, mas não conseguem discernir isso. Mas você discerne. Glória a Deus. Isso não é ser altivo, viu, irmãos? Não é vanglória nossa, é misericórdia de Deus em nossa vida. Por isso que está escrito aqui: os rostos de vocês estão descobertos. Agora, descoberto para que os outros vejam que Jesus Cristo está em tua vida, que realmente a glória de Deus também está na terra. O reino de Deus está na terra, está em teu coração. Mas, então, vamos voltar aqui, irmãos, na palavra de Deus, em Marcos, né? No capítulo 9. Nós vamos voltar aqui. Então, vocês entenderam essa passagem, né, amados? Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vocês entenderam aqui que, aqui no livro de Marcos, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos, então, que esses 6 dias do Senhor, nós vemos essa passagem, louvado seja Deus, que Jesus ia se transfigurar e que esse Jesus, quando ele ia transfigurar, irmão, Jesus não mudou nada. Ele é o mesmo, tá bom? Só que nesse momento ele foi desvendado a obra do Senhor Jesus. Mas Cristo é o mesmo. A natureza de Jesus não mudou. Ele é o Filho de Deus. Então não mudou a natureza, mas desvendou a glória do Senhor. Agora no versículo 3, as vestes dele que se tornaram aqui, irmãos, como está resplandecente, extremamente branca, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. Aqui foi o evangelista Marcos, que ele passou isso sobre a resplandecente, né? Isso aqui vai conotar uma extrema alvura, muito branco, né? Além do que se pode explicar. Tem coisa que não dá para explicar. Às vezes é tão branco que você não consegue nem colocar uma palavra de tão alvo que é, muito branco. Como ele pôde dizer que aqui nenhum lavadeiro naquela época, ninguém poderia branquear daquela forma. E agora aqui nós vamos vendo, nessa passagem, irmãos, nós vamos ver que Mateus explica melhor. Lucas também explica melhor, assim, mais detalhado do que Marcos, né? Marcos disse que seriam brancas, alvura. Vamos abrir, então, no livro de Mateus, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 17. Vamos ver o que está lá em Mateus 17. Olha aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 17, versículo 2, nós vamos ver aqui. Glória a Deus. Espera aí que eu estou achando, tá? Glória a Jesus. Aleluia. Olha. 17, versículo 2. Ai, Pai. Diz assim, ó. E transfigurou-se diante deles, que é Pedro, João, Tiago.
e o seu rosto resplandeceu como o sol. Olha, Mateus já está detalhando, né, mais aberto aqui. A face do Senhor Jesus, ele brilhou tanto que eles compararam como o sol. Ninguém consegue olhar para o sol, não é verdade? Porque senão a luz do sol é tão forte que pode cegar os olhos humanos, se olhar direto para o sol. E aqui ele estava dizendo que Jesus se transfigurou e o rosto dele resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram branca como luz. Já aqui, Mateus ele consegue detalhar melhor as vestimentas de Jesus, que as vestimentas ficou iluminada, ela ficou como luz. Então, o rosto do Senhor, ele brilhava assim, excedentemente, muito forte, mas as vestes também estavam resplandecendo, tinha luz nas vestes, era isso que eles estavam dizendo. Viu como Mateus detalha mais? Vamos ver também no livro de Lucas, no capítulo 9, versículo 29. Vamos ver que Lucas também fez aqui, que ele falou, certo? Lucas, capítulo 9, versículo 29. Olha aqui, ó. Estando ele, tá? Olha só, aqui foi a mesma transfiguração. Aqui Lucas, ele buscou mais detalhes também. Nesse momento, Jesus estava orando. Marcos não estava falando sobre isso e nem Mateus. Mas Lucas diz que naquele momento, Jesus estava orando. Ó, eis que está, perdão, ó, estando ele orando, transfigurou-se a sua aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca, muito resplandecente. Perceberam? Glória ao nome do Senhor. Então, Jesus estava lá, estava orando, os três o vendo, e Jesus, então, resplandeceu ali o seu rosto, a sua aparência, transfigurou tudo. Então, ele se revelou ali espiritualmente. A natureza de Cristo é o mesmo, não mudou, mas ele desvendou, ele abriu mais os olhos. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão percebendo que o Senhor também está abrindo nossos olhos através da Bíblia Sagrada, da leitura que nós estamos fazendo? Vocês estão percebendo algumas mudanças dentro de vocês? A luz espiritual trazendo entendimento para nós, como diz em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz, glória a Deus, né? Luz para o meu caminho. Então, irmãos, devemos agradecer muito a Deus, porque Ele está nos iluminando também. Hoje nós estamos sentindo uma diferença. Irmãos, diante de Cristo, eu vejo Jesus trabalhando nas nossas vidas, e eu espero que vocês também vejam isso. Minuto, por favor. Eu acredito que vocês também estão sentindo, e vocês devem sentir alegria na leitura, naquilo que nós estamos aprendendo, porque as palavras que saem aqui é da Sagrada Escritura, e ela vem para o nosso coração e nós transmitimos, né? E vocês também entram no coração de vocês, e vocês lendo as Escrituras, vai entrando, e vocês vão transmitir para as pessoas. Esta é a missão nossa na Terra. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos voltar aqui e vamos observar lá no livro de Êxodo. Olha o que aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 34, né? Glória a Deus. Êxodo, capítulo 34, nós vamos ler do versículo 29 ao 35, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo aqui que, antes de ler o Êxodo, quero mostrar para vocês que as roupas do Senhor, como estava transfigurando, né? E ele acrescentou que a face de Jesus brilhou como o sol, e vamos ver que isso aconteceu na vida de Moisés também. Olha só, Êxodo, capítulo 34, do versículo 29 ao 35. Olha o que diz aqui, ó. Aqui fala sobre o rosto de Moisés resplandecente. Então, esse aqui eu vou ler um pouquinho para vocês aqui, para vocês entenderem
como é a glória de Deus. Moisés também viu a glória do Senhor. Olha só. E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés, assim quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Com quem? Com o nosso Senhor, o nosso Pai Celestial. Moisés conversou. Irmãos, olha o que é uma união íntima. Deus amou Moisés. Moisés não percebeu, Deus nem falou para Moisés, mas o que é estar na presença de Deus? Queridos, agora veja, medita nisso aqui comigo, em nome de Jesus. Como é bom a gente estar na presença de Deus, porque a presença dele faz nós resplandecer perante o povo, perante esse mundo de treva. Por isso que nós temos que estar na presença de Deus, amados. Todos nós temos que estar sempre na presença de Deus, porque ele faz nós refletirmos. Quando nós aí somos como um espelho, reflete a glória dele em nós. E aqui você vê que Moisés não sabia que o seu rosto estava resplandecente. Não sabia. Aí, no versículo 30, quando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, filho de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar a ele. Ficaram com medo de Moisés, porque não era natural o que aconteceu com Moisés. É uma coisa que, para eles, era coisa do outro mundo. Não é verdade, irmãos? Até o dia de hoje, se literalmente, fisicamente, isso acontecer entre nós, as pessoas vão ficar muito assustadas, porque não é comum. E aqui no versículo 31, Moisés chamou eles, né? Chamou, e Arão e todos os principais da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel e lhe ordenou tudo que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto, porque as pessoas não estavam mais, irmão, estavam com medo dele. Então ele precisou pôr um véu, porque resplandecia demais. Durante o dia, Moisés estava iluminado demais, tinha luz no rosto de Moisés. É a glória de Deus. E olha, porém, versículo 34, porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos dos homens que lhe era ordenado. Assim, pois, viu o filho de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto e tornara Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele, que é o Senhor, né? Então, veja, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Eles ficaram com muito medo. O povo de Israel nunca tinha visto uma coisa dessa. Hoje, irmãos, através da Sagrada Escritura e pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, hoje nós conseguimos entender a glória de Deus em nossas vidas. Está vendo, irmãos? Então, aqui está uma prova que Moisés também viu a glória de Deus, porque resplandeceu. Assim como resplandeceu o rosto de Jesus como o sol, Deus permitiu que o rosto de Moisés também resplandecesse perante a face do nosso Deus. E da onde veio isto? Veio do Deus, nosso Pai Celestial. Irmãos, agora vocês entenderam que 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, tem sentido na nossa vida? Que nós estamos com os rostos descobertos e como o espelho resplandecemos a glória do nosso Senhor Jesus? Agora vocês entenderam? Louvado seja Deus, né? Então vamos voltar para Marcos outra vez, né? Glória ao nome do Senhor. Aqui no versículo 3, deixa eu ver, voltando para Marcos. Glória a Deus. Então, aqui nós já falamos sobre as vestes dele. Agora vamos para o versículo 4. Então apareceu-lhe Elias com Moisés e falava com Jesus. Ali os discípulos, irmão, João, Pedro e Tiago, apareceu Elias e Moisés. É a coisa mais linda, irmãos. Você vê que a nossa mente humana, ela tem limite. Como é que João, Pedro e Tiago reconheceu Elias e Moisés?
Aqui fica uma... Às vezes os irmãos fazem perguntas, né? Falando assim, irmão, quando nós subirmos ao céu, nós vamos nos reconhecer? A resposta é sim, nós vamos nos reconhecer, porque não tem sentido nós aqui, todos unidos diante de Jesus como um corpo, e chegar no céu, ninguém conhecer ninguém. Não há sentido isso. Por isso que a nossa mente humana é limitada. Mas quando nós estivermos com um corpo glorificado, a nossa mente, ela não é mais limitada, ela está ilimitada. Ela vai tudo. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele deixou bem claro que ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, ele é Deus do vivo. Abraão, Isaac e Jacó morreu, mas estão vivos diante de Deus, porque são servos de Deus. Assim como Moisés, assim como os profetas, João Batista também, todos os profetas, assim como Davi, enfim, irmão, Daniel, enfim, e vocês podem ver, glória ao nome do Senhor Jesus, que nós podemos entender que nós vamos, o próprio Senhor Jesus, que no novo céus e novas terras, nós também vamos estar à mesa do Senhor, ceiar com Ele. E ali vai ter uma grande multidão com o Senhor. Então, irmãos, nós vamos nos reconhecer, nós vamos estar lá glorificando a Deus. Glória a Jesus. Agora, quanto àqueles, os ímpios, aqueles que não aceitaram o Evangelho de Cristo e acabou perdendo a oportunidade da vida eterna e foi para o lago do fogo, aqueles que abandonaram Cristo, pisaram no sangue do Cordeiro, blasfemaram contra o Espírito Santo, esses serão apagados da nossa memória. Esses não fazem mais parte da memória, porque as memórias são dos vivos e não dos mortos. Entendeu? Por isso que o Senhor, olha o que o Senhor vai fazer quando nós entrar lá no céu. Deus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Não vamos mais chorar. O Senhor vai tirar as dores e a morte está removida. Você viu tudo que não presta foi tirado e só vai ficar as coisas boas? Glória a Jesus. Irmãos, você se sente amado por Jesus Cristo? Como que você se sente quando Deus vai revelando as coisas para nós? Como que você se sente agora, nesse momento? Vocês são gratos a Deus por isso? É grato a Deus por enviar Jesus Cristo, o amor que Ele tem por cada um de nós aqui? Louvado seja Deus. Eu também sou muito grato a Deus. Então, filhos, vejam bem, nós vamos conhecer sim. Você quer ver um exemplo disso? Quer ver um exemplo? Vamos abrir ali em Mateus, no capítulo 27, só para você ver como nós vamos estar vivos na presença do Senhor e vamos nos reconhecer. E tem muito, Jesus já ensinou muito isso sobre Lázaro, o rico e Lázaro. Jesus mostrou, mas eu quero te mostrar uma coisa, é na ressurreição de Jesus, né? Olha só, no capítulo 27, quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Louvado seja Deus. Deixa eu ver aqui na parte de... Deixa eu ver. Olha aqui. Vamos aqui, vocês abrem aí, Mateus capítulo 27, eu vou ler o versículo 50. E queria mostrar uma coisa para vocês também, um pouco antes disto. Vocês lembram quando Jesus estava crucificado? Tinha dois malfeitores com ele, dois. Um deles blasfemou contra Jesus, dizendo se ele era o filho de Deus, realmente era filho de Deus, que ele descesse da cruz, salvava ele mesmo e salvaria a pele dos demais. Mas um outro malfeitor, ele repreendeu o primeiro malfeitor. Falou para aquele, o homem, mesmo na tua condenação não teme a Deus? Esse homem é justo. Nós fizemos o que nós merecemos o que nós fizemos. Mas a este, aí ele olha para Jesus e fala assim para o Senhor: Senhor, quando tu estiveres no teu paraíso, lembra de mim? Aí o Senhor Jesus diz a ele: em verdade eu vos digo que hoje mesmo tu estarás comigo no meu paraíso. Irmãos, olha o que Jesus fez para aquele moço, aquele malfeitor.
Senhor, o primeiro ladrão a entrar no reino do céu, aquele que morreu junto com Jesus. Jesus, lógico, morreu primeiro, depois eles precisaram quebrar a perna deles para que eles morressem também. Mas Jesus morreu antes. E naquela mesmo dia, alguém vai falar, não, foi, irmão. Jesus deixou claro, não tem duas conversas de Cristo. Ele disse que aquele moço entraria com ele no paraíso. Agora, ele fazer ele voltar para o sono para depois ressuscitar de novo, isso aí já é com o Senhor. Quer ver um exemplo agora? Vamos aqui no verso 50, eu vou iniciar com este aqui. Olha só, no verso 50. E Jesus, aqui de Mateus 27, e Jesus clamando outra vez com grande voz, ele rendeu o Espírito, lá na crucificação. Olha só o que aconteceu. Versículo 51. Eis que o véu do templo rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se a pedra. Então houve um terremoto. No versículo 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos. Quem eram esses corpos? De quem? Dos santos. Quem eram? Os profetas, Abraão, Moisés, enfim, né? Todos esses corpos aqui foram abertos sepulcros que dormiam foram ressuscitados. Porque para Deus as pessoas não morrem. Entendam isso, irmãos. Vocês, quando irem para a sepultura, e eu também for, para Deus nós não morremos, nós dormimos até que Jesus venha nos ressuscitar. Entenderam? Os crentes não morrem mais, dormem no Senhor. Todos aqueles que confiam no Senhor, eles dormem no Senhor. Na terra tem o atestado de óbito, mas no céu só tem lá o teu nome escrito no livro da vida. Então não tem morte. Entendeu? Agora, irmãos, temos que tomar um cuidado muito sério. É quando nós voltamos para este mundo de pecado, desprezamos a graça de Jesus Cristo, o seu perdão, e volta para a lama desse mundo de pecado. Aí o nome é riscado. Lembra que Moisés falou, Senhor, acompanhe, não destrói esse povo, mas senão o Senhor risca o meu nome no livro da vida. Ele falou, de maneira alguma riscarei o teu nome, mas aquele que pecar contra mim, este eu riscarei. Então, irmão, se alguém falar para vocês, uma vez que você nasceu para Deus, nunca mais vai ser riscado o teu nome. Depende muito das nossas obras. Porque o que adianta nascer para Cristo e querer continuar no mundo do pecado, no mundo da prostituição, no mundo da mentira, do engano? O que está escrito em Apocalipse? E todos os mentirosos serão lançados no lago do fogo. Ele não falou se são os ímpios, ele não falou se tem crente que é mentiroso, ele não falou que seriam só os ímpios que vai ser lançado no fogo. Ele falou todos os mentirosos. Aí fica uma pergunta para todos nós. Tem mentirosos no meio de nós, cristão, nos crentes? Tem mentiroso no meio de nós ou não tem? O que vocês acham? Pois é, tem mentirosos no meio do crente. Tem crente mentiroso demais. Mentiroso nas poucas coisas, mentiroso nas grandes coisas. Então, o destino desse crente mentiroso é no lago do fogo eterno, se ele não parar, ou ela não parar e pedir perdão ao Senhor e também fazer as suas veredas, endireitar as suas veredas diante de Deus. Ainda há muito tempo para, muito não, pouco tempo para esse tipo de coisa ser feito. Tá bem, meus amados? Então vamos continuar aqui o versículo. Então, no versículo 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Dos ímpios, não, só dos santos. Versículo 53, e saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, de quem? Do Senhor Jesus. Irmãos, aqui está dizendo que não foi assim, quando Jesus morreu, a sepultura foi aberta. Não, foi depois de 3 dias, após a ressurreição de Jesus, que essas sepulturas foram abertas. Entendeu? Somente dos corpos santos, dos homens fiéis a Deus. O próprio João Batista também ressuscitou aqui, tá? Olha só,
Versículo 53. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E se apareceu a muitos, foi reconhecido. Então, amados, aqui está a prova que nós vamos estar no céu. Hoje, vamos nos reconhecer no céu. Hoje Deus dá a graça de nós estarmos aqui nesta reunião virtual. Muitos não conheço, nem vocês me conhecem pessoalmente, só alguns, e nem eu também. Mas veja uma coisa, irmão, a nossa fé, a nossa comunhão, é como se nós já nos conhecemos muito, muito, muito. Por quê? Por causa através do Espírito Santo de Deus, que está em ti, está em mim, faz a mesma comunicação, a mesma comunhão. E vamos dar glória a Deus por isso, porque o mesmo Espírito está em você, está em mim, em cada um de vocês é o mesmo Espírito, porque Deus é onisciente. Ele está em todo tempo, em todo lugar, ele habita no teu coração como habita no meu. E assim somos um povo de Deus. E assim somos santificados. Tá bem? Então aqui está uma prova muito viva que, glória ao nome do Senhor, houve essa ressurreição após Jesus. Irmãos, então vejamos que o nosso Senhor, ele é maravilhoso. E voltamos então para Marcos aqui, capítulo 9. Aí, nesse versículo 4, apareceu Elias, Moisés, e falava com Jesus. Então, os discípulos, como é que os discípulos reconheceram? Porque o Senhor transcendeu e eles pôde reconhecer. Jesus não falou para eles que era Elias e que era Moisés. Tá certo? Agora, irmãos, eu queria que vocês vissem aqui no capítulo 4, presta bem atenção em Marcos. Apareceu Elias com Moisés e falava com Jesus. Só isso Marcos detalhou. Vamos ver no outros capítulos, Lucas vai deixar mais claro o que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus. Que assunto era esse? Vamos ver qual era o assunto? Abre aí Lucas, capítulo 9, versículo 31. Lucas 9, versículo 31. Vocês estão entendendo direitinho, meus amados? Vocês estão? Louvado seja Deus. Glorifique a Deus, a Ele, porque Ele é maravilhoso. Vamos lá, versículo 31 do capítulo 9 de Lucas. O assunto que eles estavam falando, os três conversando, os quais apareceram com glória e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, o assunto entre o nosso Senhor Jesus, entre Elias e Moisés, é que eles estavam conversando sobre a morte de Cristo. Louvado seja Deus. Estava falando sobre a sua morte e que teria que ser cumprido lá em Jerusalém. Irmãos, é revelador esse assunto, né? Está vendo como Deus é maravilhoso? Louvado seja Deus. Então, queridos, aqui esse era o assunto que Marcos ele não revelou tão claro como Lucas, mas é o mesmo. Ah, mas irmão Júlio, o evangelho parece que é diferente. Não, não é diferente. Todos são iguais. Só que um conta um detalhe, outro conta outro detalhe, porque eles estão ali, né, em ângulos diferentes, mas o assunto é o mesmo. Glória a Deus. Então, no versículo 5, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, né? São tendas, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Irmãos, eram 3 tabernáculos que falava, né? Naquele tempo, que é, como eu falei para você, é semelhante a uma tenda. Por que Pedro mencionou isso, irmãos? É claro que isso aí, os judeus tinham esses costumes. Eles tinham costumes de fazer tendas. Enfim, glória ao nome do Senhor. Pedro, ali era para construir, para eles estarem abrigados, porque tinha aquelas festas solenes, né? Quando havia as festas de 6 dias, aquelas festas grandes, eles montavam aquelas tendas, eles tinham que estar abrigados ali, para dormir ali. E Pedro, nesse momento aqui, vocês podem ver que Pedro estava assustado. Ele adiantou. Aliás, Pedro nem deveria abrir a boca dele. Mas é o medo, irmão. Ele estava assombrado. Nós podemos ver aqui que ele estava muito assombrado com o que ele estava vendo.
Então, aqui na palavra de Deus, irmão, era um costume dos judeus, eles construíam esses abrigos, né? Como uma cabana durante as festas do tabernáculo, e nós podemos ver isso lá no livro de Levítico 23. Vamos lá no livro de Levítico, no capítulo 23, para vocês entenderem por que Pedro falou isso. Levítico, capítulo 23. Glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 39 e o 43. Olha só o versículo 39. Glória a Deus. Diz assim, ó. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiveres colhido o fruto da terra, celebrareis as festas do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. No versículo 43. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas. Está vendo? Em tendas. Quando os direis da terra do Egito, quando eu os tirei da terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Pedro achou ali que deveria fazer as tendas, como está aqui em Levítico. Achava ali que realmente foi uma obra linda, né? Que Jesus na transfiguração. E Pedro ele ficou muito assombrado com esse evento. Irmão, nós não sabemos, mas provavelmente Pedro quis fazer essa cabana. Se ele quis fazer essas tendas, é porque queria ficar mais tempo ali. Eu acho que eles ficaram tão, vamos dizer assim, maravilhados com a glória de Deus em Cristo Jesus, a glória de Jesus, que ele revelou o seu poder. Ele achava que ia ficar mais tempos ali, como aconteceu com Moisés, ficar 6 dias ali, né? Resplandecendo ali a glória de Deus, para depois ele entrar na nuvem. Bom, enfim, Pedro achou que isso seria para ele também, né? Então, aqui nós estamos vendo que Pedro ficou assim, estava desejoso de ficar mais alguns dias, provável. Para fazer tenda é isso, irmão. Porque se é uma coisa rápida, não precisa de tenda. Se tem tenda, é porque é para ficar mais dias, né? Não sabemos o quanto que Pedro achava que deveria prolongar esta experiência que ele estava tendo ali de ver a glória do nosso Senhor Jesus. Mas as palavras de Pedro foi errônea. O fato dele falar aqui, como eu vou dizer aqui para vocês, irmãos, vou voltar aqui, glória a Deus, em Marcos, vamos voltar aqui mais uma vez, quando Pedro se adiantou para falar isso aqui foi uma fala errônea, tadinho. Glória ao nome do Senhor. Mas quem que não vai errar, irmão, diante de uma situação dessa? Né? Pedro tomou a palavra, que é no versículo 5, Pedro tomando a palavra, diz, mestre, é bom que estejamos aqui. Quer dizer, é bom, foi misericórdia de Deus, irmão, para ele estar ali. Ele achou é bom estarmos aqui. Façamos 3 cabanas, um para ti, um para Elias, um para Moisés. Então, essa foi uma palavra muito errônea. E por isso, irmãos, guardam isso dentro de vocês, Irmandade. Guarda isso. Cuidado que fala. Às vezes Deus está para fazer uma obra na vida de cada um de vocês, de repente uma palavra errônea que sai da boca de vocês, acaba com tudo. Se Pedro não abrisse a boca, eu acredito que Pedro ia ver mais obras ainda naquele momento. Mas Pedro estava assombrado, ele estava com medo, né? Então as palavras de Pedro foi muito errado naquele momento e acabou denotando a igualdade entre os 3. Irmãos, achou que Jesus, Elias e Moisés, eles seriam iguais? Não. Ninguém é igual a Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Moisés representava ali a lei, Elias, o profeta. Jesus é a graça. Então, irmãos, não tem como comparar 3 ali. Foi o que Pedro achou que deveria fazer 3 cabanas, né? Como se igualasse os 3. Não, irmão. Cristo é Cristo, é o Salvador, é Ele que habita entre nós, então não há igualdade. Moisés e Elias, eles são homens, Cristo é o Filho de Deus.
Entenderam, meus amados? Então, foi aqui, de repente, desce uma nuvem, nós vamos ver aqui, no versículo 6, nós vemos que, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Então, irmão, às vezes o nosso medo, a gente fala coisas erradas. Ele estava assombrado, não sabia o que falar. Em vez de dar glória a Deus, em vez de falar aleluia, ele acabou falando essas coisas. E estava bem assombrado. E aí, o que aconteceu? O versículo 7, logo desce uma nuvem que cobriu com a sua sombra, e saiu uma nuvem, uma voz que dizia, daquela nuvem saiu esta voz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, a ordem é essa. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. Não é ficar falando, é ouvir e praticar a obra do Senhor. Entendeu, meus irmãos? Então, Deus chamou a atenção deles aqui, dizendo que esse era o Filho amado de Deus, Jesus, e é para ouvir ele. E depois, nós vemos aqui que quando Jesus fez isso aí, glória ao nome de Deus, nós vemos aqui que essa nuvem aqui é um símbolo que sempre, frequentemente, da presença de Deus. Vamos ver essa outra forma lá no Antigo Testamento? Vamos dar uma olhada lá em Êxodo, no capítulo 40. Vamos ver de novo? Agora é o Êxodo 40, tá? Vamos voltar para Êxodo. Êxodo, capítulo 40, versículo 34. Aqui fala assim, ó: a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Então vejamos aqui que a nuvem, né, irmãos, ele está sempre aqui mostrando. Vamos dar mais uma observada no próprio livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 15 e 18. Voltamos aqui, ó. Aquela nuvem que apareceu na transfiguração de Jesus, Deus estava ali. Olha aqui no capítulo 24 de Êxodo, no versículo 15 ao 18. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo, deixa eu só confirmar. Ó. E colocará as varas das argolas e os lados da arca para levantar com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho, e eu te darei. E também farás uma propiciatório de ouro puro. Seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio. E farás também 2 querubins de ouro e outro batido, e farás 2 extremidades de propiciatório. Irmãos, me perdoa aqui, essa é outra passagem, é sobre o propiciatório do ouro puro. Eu falei aqui, Êxodo 24, versículo 15 ao 18. Perdão, é outro assunto. Me desculpa, eu acabei colocando aqui, mas esse aqui é outro assunto. Depois nós conversamos sobre isso. Nós estamos falando sobre a nuvem, tá bom? Que, na verdade, está em Deuteronômio. Glória a Deus. Perdão, viu, irmãos? Glória a Deus. Olha, aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15,
é sobre uma promessa de um grande profeta. Na verdade, é a promessa de Cristo Jesus. Veja que aqui diz assim, ó: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos como eu. Moisés estava dizendo isso para o povo de Israel. Ele falou que o Senhor teu Deus, para o povo de Israel, que os hebreus, né? Que levantará um profeta no meio de ti. Jesus nasceu no meio do povo, judeus. Dos teus irmãos, como eu. Então, você viu que Jesus prefigurava Moisés, né? Ali Moisés, como eu. E a eles ouvireis. E hoje nós não ouvimos Jesus, hoje nós não estamos dando crédito às palavras do nosso amado Salvador Jesus. Então, aqui, nesse versículo aqui, irmãos, no 7, nós estamos vendo aqui que hoje, olha a obra que Deus fez na vida de cada um de vocês. Hoje nós ouvimos o Filho de Deus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos deu a vida, ele mostrou o caminho, e nele a verdade. E a verdade nos liberta do pecado, nos libertou do pecado. Essa é a glória de Deus. Que obra linda, né? Irmãos, voltamos para Marcos de novo. Aqui nós vemos no versículo 8 que subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. Naquele momento, quando a nuvem cobriu, irmãos, aquele medo deles, então o que aconteceu? Já não tinha mais Moisés e nem Elias. Porque, irmãos, sem querer, Pedro acabou comparando Jesus com os dois, com Moisés e Elias. Não dá para comparar Moisés, Elias com Jesus. Jesus é o Filho de Deus, é a glória de Deus, né? Então, nem mesmo Moisés e Elias, por mais que Moisés foi amigo de Deus, tão íntimo, o homem mais manso da terra, Elias, o profeta de Deus, porque Elias, glória ao Senhor. Bom, vocês viram ali muitas obras, né? E então não poderia ser comparado com Jesus. O destaque está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, toma cuidado. Tem muita gente que fica falando de anjo. É anjo não sei do que, é anjo daquilo, é anjo. Irmãos, o único que tem que ser destacado na vida do crente é Cristo Jesus. É o Pai Celestial. Agora, os anjos estão para nos ajudar. Ele está para nos ajudar, sim, como está em Salmo 91, e dará ordem aos anjos, como foi a respeito de Jesus, para nós também, porque somos filhos de Deus. Os anjos estão sempre ao nosso lado para nos auxiliar. Mas, irmãos, nós temos que dar o destaque para o Filho de Deus, é para o Senhor Jesus. Ele é o destaque da nossa vida. Entendeu, meus amados? Então, toma cuidado. Tem pessoa que fala assim, muitas vezes a gente vê isso, né? Irmão, tem gente que deseja ver anjo. Não é, tá bom, meu irmão. Não é uma coisa ruim, tá? Mas, irmão, na verdade, nós temos que ter o desejo de ver Cristo em nossas vidas. É Cristo, porque é Ele que é o autor de todas a nossa vida, não é mesmo? Louvado seja Deus. Então, meus amados, nós devemos, né? Glória ao nome do Senhor, estar sempre na presença de Deus. Dar esse conhecimento, glória ao nome do Senhor Jesus. Sempre o desejo de destacar é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tá? Muitas pessoas destacam anjos. Lembra uma vez que o anjo, lá em Apocalipse, estava mostrando as coisas de Deus ali, estavam as revelações. João, ele ficou tão atônito, que ele dobrou o joelho perante a face do anjo para adorar o anjo. E o anjo falou, não faça tal, eu sou teu conservo, adora a Deus. Olha só, irmão. Tá bem? Então, fica aqui para todos nós um bom esclarecimento, que o destaque aqui é para o nosso Senhor Jesus. Tá bom? Agora,
Quando Cristo quer enviar um anjo, vocês viram, nós podemos dar um exemplo disso na vida de Nicodemos. Não, não é Nicodemos, não. Oh, meu Deus, está lá em Atos, irmãos, no capítulo 10, aquele centurião, aquele romano, né? Atos, capítulo 10, eu vou pegar o nome dele aqui, Cornélio, nem vou abrir mais. Cornélio. Cornélio, isso, irmã Ângela, Deus abençoe. Cornélio. Oh, glória a Deus. O que aconteceu? Cornélio ele dava esmola, ele fazia as orações a Deus, ele era romano. Mas acontece que ele aprendeu as escrituras, porque Israel estava sob o domínio dos romanos, e ele se interessou e ele começou a adorar a Deus, sendo ele gentil, e Deus agraciou daquilo. E Deus envia um anjo a Cornélio. Vocês viram que está ali. Cornélio ficou atônito quando o anjo falou que Deus tinha enviado, e falou. Você vê que Cornélio não adorou o anjo. Entendeu? Ele aceitou tudo que o anjo disse ali. Irmãos, e tem um detalhe. Anunciar o evangelho de Jesus Cristo não é obrigação dos anjos, tá bom? É obrigação nós, que somos filhos de Deus, porque nós somos testemunha de Jesus aqui na terra. É por isso que cada um de nós devemos falar da graça de Jesus Cristo, anunciar o evangelho a todas as pessoas. Todos vocês devem fazer isso. Ame o teu próximo. Se você ama de verdade, teu vizinho, teus parentes, anuncie. Se eles rejeitar, é outro assunto. Mas não deixa de anunciar. No dia da vinda de Jesus, você quer ver algum parente teu ir para o inferno por falta de não conhecer a graça de Deus? Então, seja você o anunciante das boas novas de Jesus. E alguém vai falar, mas eu não tenho dom. Não vamos, irmãos, presta bem atenção. Não vamos usar isso uma desculpa. Porque conta o testemunho que Deus fez com a vida de cada um de vocês. Isso já é um anúncio. Quão grande obra, que nem Jesus falou para aquele endemoniado de Gadareno, quando ele falou, estava liberto, falou, Jesus, deixa eu ir junto contigo. Falou, não, de maneira nenhuma, você vai ficar aqui e você vai contar para os teus e para teus amigos quão grande obra o Senhor fez contigo. Ué, como que ele ia anunciar Jesus? Ele não conhecia a história de Jesus porque estava endemoniado. Como é que ele ia conhecer? Ele só tinha conhecido no momento que ele teve o juízo. Falou, olha, eu estava endemoniado, isso, tanta coisa, vocês são testemunho que aconteceu na minha vida. Mas apareceu um chamado Jesus. Ele me libertou. É dele que eu estou falando. Olha aqui, sou um novo homem. A segunda vinda de Jesus lá, que é a primeira, expulsaram eles de lá. Mas a segunda vinda de Jesus, todo mundo recebeu ele, levou tanto enfermo, e ele curou todos. Está vendo, irmãos? Leva, convida as pessoas para ir congregar, para ir à igreja. Fala da tua vida que Jesus fez com vocês. E a palavra de Deus vai sendo falada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, voltando aqui esse versículo 8 aqui, nós vemos aqui, então, amados, que não tem, tá, amados? Não devemos comparar o Senhor Jesus com ninguém. Ele é o destaque, ele é o nosso Salvador. Ele tem que estar no topo mesmo, irmão. Ele tem que estar exaltado por todos nós. Nós temos que exaltar esse nosso Senhor. Afinal, foi ele que deu a vida dele por você. Aliás, o teu futuro está nas mãos do Senhor Jesus. É ele que vai te levar para a glória. O nosso futuro é ele que vai nos levar. Você viu? Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo. Como é que aquele ladrão ia subir no céu? Só pelo poder de Jesus. Jesus leva ele. Hoje mesmo tu estarás comigo. Quer dizer, Jesus subiu e ele subiu juntinho com Jesus. Nós vamos subir junto com Cristo quando ele voltar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Bom, queridos, vamos dar aqui a continuidade. Versículo 9. O nosso Senhor, junto com seus discípulos, estão descendo do monte e Jesus ordenou que a ninguém contasse o que tinha visto ou até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Então, Jesus pediu para eles não contar nada, até que o Filho do Homem, se lembra que Jesus já começou a usar essas palavras,
Filho do Homem, que era ele mesmo, ressuscitasse. E isso nós vemos aí 9 vezes, isso está no Evangelho de Marcos. Marcos falou isso muitas vezes, tá bom? Então, Jesus mandou que as pessoas não falassem sobre o seu Messias, porque ele é o Messias, né? E esta é a única vez que Cristo acrescenta uma ordem, que colocou um limite de tempo ali, até que ele ressuscitasse. Então, ele pôs uma ordem, todos esses 3, para que não falasse e deu o limite desse tempo, até que ressuscitasse. O dia que o Senhor ressuscitasse, dali para frente, eles poderiam contar essa transfiguração, essa glória de Deus. Não é verdade, irmãos? Então, nós vemos aqui, irmão, que essa proibição do Senhor Jesus indicou que a sua glória, a sua missão, não poderiam ser entendidas totalmente antes da sua morte. E durante a vida dele, ninguém ia entender nada disso, irmãos. Ele tinha que morrer, ressuscitar, aí que vinha o entendimento sobre eles. Entendeu? Eles recebiam as mensagens, mas não conseguiam entender essa mensagem. No tempo certo, o Senhor fez eles entenderem, que foi após a morte. Essa obra divina que Jesus fez com eles só poderia ser contada depois da morte de Jesus. Aí que eles entenderam. Irmãos, agora vocês entendem que tem momentos que Cristo fala conosco e tem um momento que a gente não entende até o dia que Deus vai fazer a gente entender. Tem momento que às vezes a gente lê as escrituras e você fala, nossa, como é difícil de entender, meu Deus do céu, parece que dá até desânimo, não quer nem mais ler as escrituras, porque não consegue entender. É aí, irmão, que vem o Espírito Santo e vai chegar uma hora que isso aqui vai abrir assim, ó, que nem uma luz, e você vai entender tudo. Por quê? O Senhor também vai ver a sua dedicação. Lembra? Aqueles que se dedicam mais se aproximam do Senhor. Lembra disso? Então, é isso que nós temos que ver. Versículo 10. Já está terminando, tá bom? Falta 4 versículos. Então, no versículo 10, eles se retiraram, retiveram o caso entre si e perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Jesus falou sobre isso. Então, eles ficaram com essa retido ali, entre eles, ali os 3 conversando, né? Então, nós vemos que nesse versículo, irmão, estava indicando uma intimidade de Jesus com eles. Jesus tinha intimidade com esses 3? Tinha. Por quê? Porque só foram esses 3 convidados para estar ali com o Senhor Jesus. Só que ainda eles não estavam entendendo, irmãos. Ainda eles não estavam entendendo. Por quê? Porque era só após a morte e a ressurreição de Jesus que eles iam entender. Então, irmãos, tem momento que às vezes a gente não compreende hoje, mas confie em Deus, porque no dia certo o Senhor vai te dar um entendimento e você vai entender. Mas você vai dar tanta glória a Deus. Tem coisa que vocês passam, que nós passamos, nós não compreendemos hoje. Às vezes nós não entendemos hoje. Mas quando passa o dia, aí o Senhor dá um entendimento. Aí quando você vê, meu Deus, como Deus é maravilhoso. Você vai se sentir tão amado de Deus. Você vai agradecer o Senhor por tudo da tua vida. Mantenha esta fé. Mantenha esta fé. Amado, no versículo 11. Aqui no versículo 11, interrogaram-no dizendo, por que diz os escribas? Então os discípulos, ali os 3, né? Eles chegaram para Jesus e falaram assim, mas Senhor, por que os escribas estão dizendo que é necessário que Elias venha primeiro? Por que, Senhor? Então, irmãos, vamos ver esse assunto sobre o escriba. Vamos voltar aqui no livro de Marcos, no capítulo 1. Vamos ver o versículo 21, 22. Marcos, o próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 1, tá? Olha, versículo 21, 22. Aqui Jesus está lá em Carfenaum, né? Ó, entraram em Carfenaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Quem era ele? Jesus Cristo. Jesus entrou dentro dessa sinagoga e ensinava.
o povo, e estavam os escribas ali também. No versículo 22. E eles se maravilharam-se da sua doutrina do Senhor Jesus. Por quê? Porque os ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, o Senhor dava a sua doutrina com uma autoridade diferenciada dos escribas. Não era como escriba. Agora, vamos entender isso bem no livros. Abre aí no livro de Malaquias, capítulo 4. Malaquias, vocês vão ver que é o último capítulo do Antigo Testamento. Vai para Mateus e anterior Mateus é Malaquias. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Dizia assim, aqui está se falando de uma profecia, né? Glória a Deus. Olha o que nosso Deus fala aqui. Eis que eu vos enviarei profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É por isso que os escribas estavam aguardando o profeta Elias. Aí, no versículo 6, ele converterá o coração dos pais, dos filhos, o coração dos filhos e seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Aí já vem o nosso Senhor Jesus, tá? Então, veja, é por esse motivo que os discípulos perguntaram para Jesus por que os escribas falam de Elias. Por causa dessa profecia de Malaquias, que o Senhor Deus disse que ia enviar o profeta Elias antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. E quem era esse? O profeta Elias estava prescrevendo de João. João era o profeta que preparou os caminhos. Aí as pessoas, aí os outros vão falar, mas espera aí, irmãos, não existe reencarnação, tá? Não existe isso, tá bom? Que o espírito de Elias veio e entrou em João, no corpo de João. Não é isso. É que as características de Elias e de João era a mesma. Elias usava cinto, usava pele de animais. Elias estava no deserto. João, a mesma coisa. Era pele de animal, comia gafanhotos e mel. Ele usava aquele cinto. Exatamente a mesma característica de Elias. Glória ao nome do Senhor. É que nem nós aqui, irmãos. Agora você raciocina aqui com nós, ó. Presta atenção. Para vocês entenderem bem, tá? Não existe reencarnação. Mas, olha bem, o Espírito de Deus, do Senhor Jesus, o Espírito Santo, está em mim, está em vós. E isso não quer dizer que nós fomos reencarnados. Não, porque o nosso Espírito está dentro de nós. A nossa alma está dentro de nós. Como a alma de João estava dentro do corpo de João. O Espírito de João estava dentro do corpo de João. Entendeu? E nós não somos parecidos um com o outro, e pelo Espírito de Deus nós não temos a mente de Cristo Jesus, e as nossas falas é um só diante da presença de Deus, e nisso nos transforma num só na presença do Senhor. Assim foi o que aconteceu. Entendeu? Porque o mesmo Espírito que estava em Elias, o mesmo Espírito também estava em João, que é o Espírito de Deus. Vocês lembram, então, olha só, quando Elias se separou de Eliseu, olha que obra mais linda. Elias fala, peça o que quer que vai ser concedido. Eliseu falou, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Elias falou, dura coisa tu pediste. Duas coisas tu pediste. Mas se você, aí ele falou, que olhando para o céu, né, isso seria concedido. E aí caiu a capa de Elias ali. Mas que espírito dobrado? É de Elias ou o espírito de Deus que estava em Elias? Foi muito mais forte na vida de Eliseu. Mas o espírito é de Deus, que estava em Elias. Foi de Deus. Entendeu, meus amados? O Espírito Santo é de Deus, que está em você, que está em mim, que está em todos nós. Então, nós somos uno. Cada um tem uma alma só e tem um espírito só. Só que o Espírito de Deus está em todos. Todos têm o Espírito de Deus. Todos que aceitaram Jesus Cristo.
como seu fiel e salvador. E aí nós vamos ver aqui, né? Nós estamos vendo, né, nesse verso aqui, glória ao nome do Senhor, voltando aqui para Marcos, né? Por isso que eles perguntaram, fizeram essa pergunta para Jesus Cristo, que era necessário. Aí Jesus falou, é necessário que Elias vinha primeiro. Mas ainda os discípulos não entenderam. Olha só o versículo 12. Vamos lá no versículo 12. Versículo 12, Jesus disse assim, e respondendo ele, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro, e todas essas coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser altivado. O que é altivado? Ser humilhado, ser desonrado. É isso que ia acontecer. Então, Jesus falou isso, tá bom? Então, vamos ver aqui nessa passagem, irmãos. Agora, aqui primeiro nós vamos falar do Filho de Deus. Quando, aqui, ó, respondendo ele, em verdade eu vos digo que Elias virá, aqui nós estamos vendo essa passagem, irmãos, Jesus sim confirmou esse ensino nas escrituras sagradas, né? Acerca de Elias e qual seria a função de Elias também. Mas a vinda de Elias não mudava o fato de que o Filho do Homem precisava sofrer muito. Então, a vinda do espírito de Elias, né, vamos dizer assim, que é João Batista, não é o espírito Elias mesmo, né, mas ele estava ali, João Batista, mesmo espírito de Deus, como Elias também tinha o mesmo espírito, foi João Batista que abriu os caminhos do Senhor Jesus naquela época. Então, vejamos aqui que a vinda dele não iria mudar o fato do Filho do Homem, o Filho de Deus, passar pelo sofrimento aqui na Terra. Por isso que ele disse, aqui, vamos focar aqui, ó, e como o Filho, está escrito, o Filho do Homem, ele deve padecer muito e ser alvitado, ou seja, ser desonrado, ser humilhado. Aonde nós vamos ver isso? Vamos abrir o livro de Salmos, no versículo 22, o capítulo 22, versículo 6. Vamos dar uma observada lá? Salmos, capítulo 22, versículo 6. Diz assim, ó. Mas eu sou verme e não homem, o pobre dos homens, desprezado do povo. Vocês lembram que Jesus foi desprezado pelos os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os anciãos daquela época? Então ele foi desprezado. Versículo 7. Todos que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre, pois nele tem prazer. Lembra disso? Na crucificação de Jesus, um foi dar água, falou, não, deixa que Elias venha e dá a ele. Olha lá eles falando de Elias, zombando, né? E disse que Elias viria primeiro. Tá vendo, meus amados? Vamos dar outra lida no livro de Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 2 e 3. Diz assim, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos caso algum. Não fizemos dele caso algum. Perceberam, irmãos? Já está tudo profetizado. Vamos dar uma observada no livro de Daniel, capítulo 9, versículo, glória ao nome do Senhor, versículo 26. Vamos lá em Daniel. Louvado seja Deus. O que diz ali em Daniel, irmãos? Glória a Deus. Espera aí que a minha Bíblia aqui está um pouquinho... Aqui, ó. Versículo 9,
capítulo 9, versículo 26. E depois de 62 semanas será cortado o Messias, quer dizer, depois de 62 semanas, Messias será morto, cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Está vendo? Falando do Messias. Quem? Jesus. Foi cortado, foi morto, mas glória a Deus ressuscitou. Vamos ver em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7. Zacarias 13, versículo 7. Louvado seja Deus. Olha o que diz aqui. Ó espada, aqui fala de um pastor ferido, é Cristo. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu preciso até ler mais um pouquinho aqui para vocês. Versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, e que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar esta terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica prata, e eu provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, direi: é o meu povo, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Irmãos, fazemos parte agora dessa terça parte. Você faz parte. Por isso que você tem prova para ser purificado. Irmãos, não tem sentido nós estar aqui na terra e Deus não provar nós, porque nós vamos errar na presença de Deus nesse mundo de pecado. Então ele coloca nós nas provas, ele purifica você como ouro. Você é precioso aos olhos de Deus, irmão, irmã. Vocês foram comprados por um preço impagável. Tem pessoas que às vezes falam: a gente não vale nada, a gente perante o Senhor. Irmãos, presta atenção. Você foi comprado pelo um preço altíssimo. O mundo não tem como pagar, não tem dinheiro para resgatar a tua alma. Nós já conversamos sobre esse assunto. E qual é o preço? O preço é o sangue de Jesus. Agora, diante da compra das tuas almas que Cristo comprou para Deus, vocês estão agora, têm valor diante do Senhor ou não tem? Por mais que somos servos inúteis, mas ainda estamos aos olhos preciosos de Deus. Somos como joias preciosas aos olhos do Senhor. Por isso que dê valor à graça de Jesus, dê valor a Cristo Jesus, caminha com Ele, Ele é o caminho, ande com Ele, rejeita o mundo de pecado, desista desse mundo de pecado e viva para Cristo. Trabalhe, cuide da tua casa, cuide do teu esposo, cuide da tua esposa, faça as obrigações que nós temos de ser feitas, mas nós não devemos nos envolver com o mundo do pecado. Não devemos estar nos desejos carnais, devemos estar na presença do Pai. Bem-aventurados sois vós que está aqui aprendendo, como eu também sou um bem-aventurado, de nós estarmos neste momento falando do nosso Senhor Jesus. E para terminar, este último verso, diz assim: digo-vos, porém, aqui no capítulo 9 de Marcos, voltando no versículo 13. Agora Jesus vai falar de Elias, tá bem? Ó, versículo 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio. Aqui no versículo 12, Jesus diz: em verdade, Elias virá primeiro. Porque ele está falando ali de Malaquias, que Elias viria primeiro. Até aí tudo certo. Agora aqui Jesus pega e fala: mas Elias já veio. Digo-vos, porém, que Elias já veio. E fizeram tudo o que quiseram com ele, como dele está escrito. Então Elias veio, fizeram o que quiseram com ele, do jeito que está escrito dele. E aí, como é que está escrito dele? Então vamos entender aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que nessa passagem aqui,
Elias, e Jesus falou, Elias já veio, e Elias, aqui no caso, João Batista, e sofreu, porque as pessoas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Lembra da mulher que queria a cabeça de João Batista? Não fizeram com ele? Fizeram. Fizeram o que quiseram. Tiveram que matar e degolar a cabeça de João. Olha que disseram. Então, Jesus estava aqui identificando Elias com João Batista. Então, é aquilo que eu falei. O espírito de Elias não era o espírito de Elias reencarnado em João. Vamos entender bem isso, tá? Volto a dizer. Porque o espírito de Elias é o espírito de Deus em Elias, como o espírito de Deus estava em João Batista. E quando o Senhor, vocês lembram de Isabel com Maria, Jesus no ventre de Maria e João Batista no ventre de Isabel, quando as duas se saudaram, o que aconteceu no ventre de Isabel? A criança deu um salto lá dentro, houve uma virtude, e Isabel, ela profetizou da mãe do seu Senhor, né? Então, veja que já recebeu ali o Espírito do Senhor, ele já estava ali preparado. Uma outra passagem linda, a gente vê em Jeremias, Deus chama Jeremias e fala que Deus ungiu a boca de Jeremias, e tudo que Jeremias falasse, o Senhor estaria com ele. Aí Jeremias falou, meu Senhor, eu sou uma criança. Ele falou, não diga que sou uma criança. Eu te escolhi antes que você nascesse, eu já te conhecia. Antes que você formasse no ventre, eu tenho que ler melhor, viu, irmãos, para não errar diante de vocês. Vamos ler, que bem mais claro. Jeremias. Abre aí o livro de Jeremias para vocês verem. Glória a Deus. No capítulo 1 de Jeremias. Olha que parte linda. E o que vocês acham? Antes de você nascer, cada um de vocês nascer, Deus já conhecia vocês. E ele chamou vocês para essa graça. Eu vou ler aqui no versículo 4, ó. Versículo 4 do 1 Jeremias. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Quer dizer, ele conhecia Jeremias antes de nascer, nem existia. Quando ele estava sendo formado na madre, Deus já o santificou. Isso prova que nós somos pecadores. Para Deus santificar é tirar os pecados, né? Santificou ele e Deus colocou ele como profeta para estas nações. E aí o Senhor foi dizendo aqui mais, né? Para ele, estendeu a mão, pois tocou na boca de... Depois vocês vão ler. E o Senhor falou, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Então, amados, nós vemos aqui, então, para terminando essa passagem aqui, louvado seja Deus, nós vemos aqui, então, que João Batista, esse tratamento, né, que Jesus identificou Elias como João Batista, o tratamento que João recebeu, nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Marcos, tá? Ele prefigurava, né, a forma como Jesus também seria tratado. Assim como trataram com João Batista, Jesus também seria tratado. Só que João Batista foi degolado, Jesus foi crucificado. Vamos ver, para finalizando, o capítulo 6 de Marcos, o próprio livro de Marcos, capítulo 6. É aqui que Jesus mostrou para eles. Louvado seja Deus. Capítulo 6. No versículo 16 a 28. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Deixa eu só abrir aqui. Marcos, capítulo 6, versículo 16, né? Aqui, ó. Sobre a morte de João Batista, versículo 16 ao 28. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 16. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, este é João, a qual eu degolei, ressuscitou dentre os mortos. Aí aqui vai contar a história da vida de João, ó. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo e amarrando no cárcere por causa de Herodias, a mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Por quê? Porque ele estava cometendo um pecado de adultério. E ele foi advertido. Ele foi advertido. Porém, a Herodias, ela o espiava. Herodias tinha ódio dele.
e queria matá-lo, mas não podia. Por qual motivo? Porque Herodes temia João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e guardava-o em segurança e fazia muitas coisas atendendo de boa mente e ouvia. Mas chegou um dia da ocasião aqui, favorável a Herodes, quer dizer que é o aniversário dele, o dia natalino dele. No dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes tribunos, príncipes da Galiléia. Entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e isso agradou Herodes. E o que estava com ele à mesa também. Disse então o rei à menina, né, que seria a Salomé ali, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou dizendo que tudo o que pedires te darei até metade do meu reino. Então a filha de Salomé, né, a filha de Herodias, ela foi e perguntou para sua mãe, o que eu vou pedir, né? E ela disse, me traz num prato a cabeça de João Batista. E aquilo, lógico, irmãos, que apressadamente ela correu e foi ao encontro de Herodes e falou, eu quero a cabeça de João Batista no prato. E João Batista e Herodes, o rei, ele se entristeceu muito. Mas como que ele ia fazer? Estavam todos os tribunos ali, todos eles. Ele teve que mandar degolar João. Então, você viu o sofrimento de João? Irmãos, você viu como nós sofremos? Glória ao nome do Senhor Jesus. E João, então, foi degolado e os seus discípulos foram lá e pegou o seu corpo, o enterraram e foi anunciar a Jesus. Agora, vocês entenderam que o sofrimento de João, Jesus teria que passar também, o Messias teria que passar. Era a missão de Deus para salvar a sua alma, meu amado irmão, minha amada irmã. Salvar todos os humanos na face da terra. Todos que creem em Jesus são salvos. Todos que andam com Cristo são salvos. Agora fica uma pergunta. Medita vocês. Vale a pena entrar no caminho apertado, na porta estreita, ou vale a pena entrar por uma porta larga e um caminho bem largo? O que vocês acham? Qual é a decisão de cada um de vocês? Verdadeiramente, Jesus deixou até muito claro que a porta estreita e o caminho é apertado, mas ela conduz à vida eterna. E são poucos que entram nelas. A porta larga, muitos entram nela e vai à perdição eterna. Aqui então fica para nós. Se o nosso Senhor Jesus sofreu por nós, por que nós também não podemos sofrer pelo nosso Senhor Jesus? Por que nós não podemos padecer por Cristo Jesus, por amor a Ele? Por que nós queremos ter só a vida de regalia? Que nós somos... Tem muito crente que é mimimi. Desculpa, viu, meus amados? Aquele que está aprovado fica totalmente contra o Senhor. Mas glória a Jesus que vocês entenderam. E a nossa missão é levar a palavra de Deus. E se nós padecemos, glorificai a Deus, porque nós estamos mortos. Todos os dias nós somos jurados de morte. Cada dia que nós acordamos, glorificamos a Deus. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 31? Todos os dias nós somos levados ao matador. Então, irmãos, se você realmente ama Jesus, ande com Ele. Deixa resplandecer a luz em você. Remova tudo que não presta da tua vida. Mas eu sou fraco. Não, irmão. Nós temos, por isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no poder de Deus. É uma ordem do Senhor para nós ser forte nele. E quem é forte nele remove tudo. E essa aqui é o que Deus nos dá a graça de passar para todos vós. Que o nome de nosso Deus seja grandemente louvado. Amém. 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 Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória